Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Todo mundo estudando? A gente sempre fala isso no começo de todo vídeo e pede para começar o vídeo para que você ajude a gente a criar esse conteúdo, deixar esse conteúdo legal. Sempre pedindo para você deixar o joinha, se inscrever. Se você está chegando aqui agora, está vendo esse vídeo porque está estudando, está procurando material de atualidades aí na internet e chegou até os nossos canais, inscreva-se aqui no meu canal, Professor Arnaldo Vieira, e também do da Doutor Concursos, que eu deixo aqui no arroba, logo no nome aqui do título do nosso vídeo. Que é importante vocês se inscreverem e sempre que a gente publicar, vocês saberem quando a gente publicou os vídeos e receber as notificações. E também, se puder, dar aquela ajuda, escrever, comentar, dizer o que vocês estão achando, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá legal? Vamos para as atualidades semanais aqui da semana passada, âmbito nacional. A Anvisa, gente, olha só, autorizou aquela que eu já tinha inclusive falado aqui em vídeos anteriores, tá? Aqueles testes, na verdade, com o soro anti-Covid feito através de cavalos, dos antígenos que são encontrados no plasma de cavalos. Você já sabe, você já estudou isso, que inclusive o Butantan é famoso por gerar as tecnologias ou ter inclusive uma grande produção de soro antiofídico, que é feito inclusive com anticorpos, com as reações químicas e as reações de anticorpos de inoculações de venenos de cascavel ou de serpentes, animais peçonhentos em cavalos. Os cavalos, por sua complexão física, por sua estatura e por ser um organismo, inclusive, muito resistente a essas questões de envenenamento, por ser, inclusive, uma evolução natural, inclusive, dos próprios cavalos, eles desenvolvem anticorpos muito poderosos. A mesma base foi utilizada para essa descoberta desse soro, que, na verdade, veja bem, não é uma medicação que vai fazer com que haja uma cura para a Covid. E nem vai ser um produto que vai ser comercializado, que vai ser colocado na farmácia para você comprar. Não. Esse medicamento vai ser distribuído para as pessoas que já estão em estágio de contaminação com a doença, estão inclusive em estágio de internação. Claro que as etapas ainda têm que ser passadas. A Anvisa liberou o Butantan para começar, inclusive agora, a aplicação desses anticorpos em pessoas que estão doentes e que estão acamadas de Covid-19. A gente tem uma informação, inclusive, aí, de que eles seriam os anticorpos 50 vezes mais potentes, inclusive, do que os próprios gerados no corpo humano, dos próprios antígenos humanos. E o Butantan teria aproximadamente já 3 mil dessas doses para serem colocadas, para serem testadas com pessoas que estão num quadro de infecção. Também não é aquele quadro de infecção total, final, mas as pessoas que estão em tratamento que podem receber esse tipo de soro. Agora veja, novamente reforçando para você não confundir, achar que o Brasil está inventando. O Butantan está realmente produzindo também uma vacina natural, uma vacina nacional. Mas, na verdade, esta ação, essa iniciativa começou já há alguns meses nos laboratórios do Butantan, mas também com parcerias com universidades que pesquisam essas reações ou o soro do plasma, que é o soro tirado do plasma de cavalos em relação às doenças que podem aí atingir a humanidade. É uma boa notícia, é mais uma possibilidade de cura que se avizinha por aí, que a gente espera que tão logo esteja aprovado pela Anvisa, seja colocado em prática pelos hospitais. Essa é uma informação muito legal. Provavelmente os concursos vão falar disso de alguma maneira, vão versar disso dessa maneira, porque é uma técnica inovadora, mas é uma técnica, nessa questão da Covid, mas é uma técnica já conhecida aqui de nós brasileiros pelo Instituto Butantan. Importante você saber, importante você conhecer, tá legal? Âmbito nacional também, gente. Infelizmente, o IBGE, ele só confirmou aquilo que todos nós já estamos percebendo. Todas as pessoas que estão no mercado de trabalho estão notando isso, que foi o aumento vertiginoso do desemprego no Brasil. Nós estamos aí, em 2021, 14,8 milhões de desempregados. Só no primeiro trimestre de 2021,
Esse índice atingiu níveis astronômicos, 14,5% da população brasileira desempregada. E pior, a taxa de desalentados, atingindo aí aproximadamente, se eu não me engano, 6 milhões de pessoas. Eu devo ter colocado aqui, né? Aí, a população também desistiu de procurar 6 milhões de pessoas, um crescimento de 21,1% em comparação com o mesmo período de 2020. Quem são os desalentados? São as pessoas que desistiram de procurar emprego. Pessoas que estão fora do mercado, desistiram de procurar algum tipo de recolocação no mercado e estão vivendo somente a base, ou de auxílio governamental, ou de pequenos bicos, ou de auxílios de famílias e entidades carentes. Veja, são números que refletem a realidade da pandemia. Só que em compensação, né, se a gente, de uma maneira geral, questionar e como sempre se questiona, né? Puxa vida, mas as medidas sanitárias dizem para as pessoas ficarem em casa. Se elas ficarem em casa, você não tem o comércio girando. Só que em compensação, quando você tem o comércio girando, você tem pessoas sendo mais infectadas e aí é uma bola de neve que a gente não consegue, um ciclo vicioso que a gente não consegue sair dele. Infelizmente, os dados são esses divulgados pelo IBGE. É o maior número já da série histórica que foi começada a registrar desde 2012 e esse aumento se deveu a quase 1.956.000 pessoas que foram para a fila do desemprego. Também há de uma maneira geral, previsão pessimista até do IBGE, que esse número pode até o final do semestre aumentar mais ainda e ser o único na história do Brasil. É claro que todos nós queremos, de uma maneira geral, que a economia também se mantenha ativa e que ela ainda encontre alternativas dentro do cenário de pandemia. Mas, infelizmente, tem atingido grande parte da população e, obviamente, parcelas mais humildes da população que estão abaixo, inclusive, da linha da pobreza e que não conseguem recolocação no mercado de trabalho, por mais que hajam programas governamentais de recolocação. Quando eu digo governamentais, estou dizendo no âmbito municipal, estadual e federal. Nessas três esferas, existem programas de recolocação de pessoas que estão desempregadas dentro do mercado de trabalho, mas as dificuldades são enormes. A falta de pessoas, por exemplo, com nível superior, a falta de qualificação dessas pessoas, a pandemia fazendo com que as pessoas fiquem dentro de suas casas e não consigam ter acesso com tanta velocidade a cursos e, de uma certa maneira, a reciclagens profissionais que poderiam garantir maior inserção no mercado de trabalho. Essas informações todas reunidas fazem parte desse relatório do IBGE que foi divulgado na semana passada e que, infelizmente, eu preciso trazer essas informações para vocês, porque são informações que provavelmente vão ser cobradas dos concursos. Sempre a gente está trazendo esses dados, esses números. E aqui nessa figura que vocês estão vendo, vocês podem analisar, ele está bem pequeno, mas é a taxa que tem vindo aumentando, crescendo nos meses e nos últimos anos. A barra vermelha é a última, é o primeiro trimestre de 2021, em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Realmente um número muito triste que a gente tem que trazer para vocês, mas que é um dado que pode cair aí nos concursos, tá legal? Vamos para o âmbito internacional agora. O Facebook está em campanha aberta contra as fake news. Não é de hoje, inclusive. As plataformas têm conversado, inclusive, os algoritmos das plataformas, tanto o Facebook, o YouTube, o Instagram, outras redes também têm se conversado para tentar coibir a disseminação de fake news, ou de pelo menos notícias que não foram checadas em sua totalidade. O que ele divulgou na semana passada? Divulgou o seguinte, que perfis que tiverem agora muita divulgação de notícias que são consideradas fakes vão ter o seu conteúdo menos distribuído para os seus amigos nas redes. Em prática, em termos práticos, o que isso quer dizer? Se um perfil compartilha para os seus amigos e o Facebook, o algoritmo perceber que aquele perfil tem disseminado informações não verídicas ou que são fruto de fake news, ele vai parar de entregar aquele conteúdo para a quantidade de pessoas que ele deveria entregar, que são a quantidade de pessoas que ela tem na rede social. Se a pessoa tem 1.000 amigos, ele vai entregar, por exemplo, para 500 amigos. Isso vai fazer com que as pessoas não sejam vistas com tanta frequência na rede social. A mesma coisa vai acontecer com páginas, tá?
páginas da internet que também possam passar por esses crivos de avaliação de informações. Inclusive, em algumas dessas páginas, vai surgir uma informação, vai surgir um selo dizendo que, olha, veja, esse conteúdo aqui, quando a pessoa curte a página, inclusive, olha, essa página, ela costuma divulgar informações que não são verídicas. Ela vai alertar a pessoa, ela não vai proibir a pessoa de curtir a página, de participar daquela página, ou de receber os conteúdos. Mas ele vai dar um alerta para aquele usuário. Olha, essa página aqui normalmente compartilha conteúdos que não são verificados, que não são conteúdos considerados verificáveis ou de informações que podem ser fruto de fake news. Já desde 2018, o Facebook tem instalado isso, tem criado essas capacidades, essas estruturas algorítmicas para fazer com que haja um bloqueio. Essa semana também, alguns políticos brasileiros, inclusive internacionais, isso já aconteceu no ano passado com Trump, por exemplo, tiveram vídeos que foram removidos do YouTube justamente por conta de terem de alguma maneira, estarem propagando algum tipo de informação que não era condizente com aquilo que está dentro das políticas agora, das mudanças de política que estavam previstas nas mudanças de termo do YouTube. Principalmente relacionadas à Covid-19. São informações que não são checadas, que não foram verificadas. É importante você saber que a gente já está trazendo, eu sempre trago para vocês informações relacionadas a redes sociais e como que elas estão se modificando e se moldando nesse cenário novo de informações, porque é um conteúdo relevante e tem a ver muito, inclusive, com as questões de futuros concursos que vocês irão prestar. Então, muito cuidado a partir de agora com essas questões que vão perguntar para vocês sobre a veracidade dos fatos em redes sociais. E até para sua própria rede social, se você tiver, tá legal? E a última informação dessa semana, a gente pode, de uma maneira geral, falar novamente dessa história, que eu também já trouxe aqui, inclusive na época do Trump, o ano passado, quando o Trump era presidente, o Biden pediu para o serviço de inteligência norte-americano levantar informações em relação à origem da Covid na China, especificamente em Wuhan. O que, de uma maneira geral, contraria, inclusive, o próprio relatório que foi gerado pela OMS, descartando totalmente a possibilidade de ter sido um vírus fabricado ou de ter acontecido um vazamento, ou seja, um problema, um acidente de percurso no laboratório e pessoas terem sido contaminadas porque houve um descuido e isso acabou, de uma maneira geral, tomando grandes proporções. Essa decisão do Biden, inclusive, vai, de uma maneira geral, ao encontro de uma reportagem que foi publicada no The Washington Post, se não me falha a memória, que divulgou uma informação, um relatório assinado, inclusive por vários cientistas, mas 3 deles dizendo que possuem informações de que há uma possibilidade de que informações dão conta de que em novembro de 2019, alguns funcionários dos laboratórios biológicos de Wuhan foram internados com uma gripe muito forte, que se assemelha demais, inclusive, aos sintomas de Covid. Então, o vírus já estaria em circulação já em novembro de 2019, lá em Wuhan. E isso também iria de encontro às informações que existem já de laudos externos afirmando estas condições, de que haveria sim uma espécie de vazamento químico, vamos colocar, um acidente de percurso que faz com que o Centro de Virologia de Wuhan tivesse sofrido algum tipo de problema e que isso gerou toda a problematização da disseminação do vírus. Esse pedido do Biden, de uma maneira geral, ele meio que não está colocando em xeque a credibilidade das informações do governo chinês. Mas ele leva em consideração a questão de que, primeiro, o relatório da OMS foi feito com uma dificuldade muito grande, porque eles tiveram somente, acho que de 3 a 4 horas que eles conseguiram verificar as condições do laboratório, porque o governo chinês é um governo ainda muito fechado nessas questões internacionais, e aí está uma questão de segurança nacional deles. Segundo, o relatório da OMS foi concluído com muita rapidez, então não haveriam tantas informações em relação a isso. O Trump já também, naquela época, sinalizava. No começo, o Trump
até disse, olha, os chineses estão de parabéns por terem dado transparência. Quando a Covid começou a pegar pesado nos Estados Unidos, a contaminação começou a fugir do controle, aí ele mudou de discurso e começou a acusar os chineses de terem fabricado o vírus. O Biden não está seguindo por essa linha. O Biden quer uma investigação, vamos colocar assim, por parte da agência de inteligência norte-americana para tentar encontrar as origens, não para haver uma responsabilização, mas para que se evitem problemas, se for realmente um problema de laboratório, um vazamento biológico, né, de laboratório, para que tomem as devidas providências e que isso não ocorra novamente, né? As autoridades norte-americanas de saúde tiveram muita visibilidade na semana passada, porque foram muito questionadas em relação a isso, e as informações vão ainda caminhar por um bom tempo, mas eu vou trazer sempre que possível as informações que a gente obtiver em relação a isso para vocês, tá legal? Importante você acompanhar. Pessoal, o vídeo da semana é esse. Se você não deu o joinha no começo, por favor, ajude a gente agora, porque senão a gente não sabe exatamente se você está gostando desse material. Comente aqui, deixe o seu comentário. Comentário, eu leio tudo, vou colocar aqui para você, cita o seu nome. Por favor, fale de onde você está escrevendo, de onde você está lendo e de onde você está estudando, para que a gente consiga criar uma amizade e mandar conteúdos bem legais para vocês toda semana, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Continuem se cuidando. Se tudo correr bem, a gente vai passar por essa em breve e todos vocês vão ter as suas vagas nos concursos. Um grande abraço. A gente se vê semana que vem. Até lá.